Eu quero compartilhar com você acerca de sonhos, não daqueles sonhos que temos à noite, ou de sonhos porque comemos muito no jantar. Eu quero falar de sonhos, de planos, de projetos, de alvos da vida, que você deve lutar por eles, mesmo diante de circunstâncias adversas, contrárias, até medonhas. Eu quero conversar com você sobre aquilo que você aspira, deseja ardentemente e precisa lutar por isso. Ainda que todos à sua volta conspirem contra esses sonhos ou tentem levar você a desistir desses sonhos. Você não pode ser regido por sentimentos, nem mesmo por circunstâncias. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você também não é quem você às vezes pensa que é. Você é quem Deus diz que você é. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem as digitais do Criador na sua vida. Apesar do pecado ter desfigurado a imagem de Deus em nós, ela não foi completamente perdida. E eu quero encorajar você a lutar pelos seus sonhos. Talvez pessoais, talvez na área da saúde, talvez na área da família, mas nunca desista. E eu quero trazer aqui à sua memória esclarecida o exemplo de uma mulher que lutou pelos seus sonhos. Essa mulher foi Ana, mulher de Eucana. Naquela época, prevalecia ainda a cultura da poligamia. Era o período dos juízes. Talvez um dos mais longos e mais tenebrosos períodos da história de Israel. Foram mais de 330 anos de altos e baixos, de avanços e recuos, de fé e incredulidade, de pouca obediência e muita rebeldia, de pouca ortodoxia e piedade e muita apostasia. Pois Ana viveu nesse tempo, quando a liderança de Israel, o sacerdote Eli e seus filhos, já haviam se desviado de Deus, embora Eli permanecesse ainda temendo a Deus, mas não teve pulso para corrigir seus filhos, amando mais os seus filhos do que a Deus, e colhendo por isso amargas consequências. Mas Ana viveu nesse tempo. Ela era uma mulher amada pelo seu marido, mas ela era estéril, ela não podia gerar filhos. A sua rival Penina a provocava excessivamente para irritar. Mormente, quando Ana subia à casa de Deus, Penina a provocava, irritava, e Ana então começava a chorar, não conseguia comer. Talvez diríamos hoje que entrava até num processo de depressão. Tantas pessoas estão vivendo esse tipo de drama, enfrentando um problema de saúde, enfrentando um problema circunstancial, lidando com hostilidades, pessoas ao redor, em vez de ser bálsamo, é vinagre na ferida. E ela viveu nesse tempo difícil, amargo, mas ela tinha um sonho, ela tinha um projeto. Ela queria ser mãe. Hoje muitas mulheres optam por não terem filhos. Naquele tempo, não ter filhos era uma espécie de maldição, era carregar um estigma, era viver debaixo de um opróbrio. E Ana orava, e Ana chorava, e Ana lutava com Deus. E ela enfrenta, diante desse cenário, algumas adversidades. Primeiramente, ela enfrenta a oposição severa de Penina, que, embora não tivesse o amor de Eucana, tinha filhos de Eucana. Ela enfrenta
a compreensão equivocada do sacerdote Eli, que ao vê-la chorando na casa de Deus, no santuário, ele interpretou mal a sua angústia e pensou que ela estivesse bêbada, embriagada e fosse filha de Belial. Ela enfrenta a incompreensão de seu marido, que tentou demovê-la de seu sonho, para que ela desistisse do projeto de ser mãe, afirmando para ela que ele era melhor para ela do que 10 filhos. Mas Ana, apesar de tanta oposição, não capitulou-se, não rendeu, não jogou a toalha, não desistiu. Ela continuou insistindo com Deus em favor do seu sonho. Talvez você pergunte, mas se Deus é bom, e Deus é, se Deus tem o melhor para nós, e Deus tem, por que Deus, às vezes, adia os nossos sonhos? Talvez nós pudéssemos encontrar algumas respostas na história de Ana. Primeiro, Deus adia os nossos sonhos para nós entendermos que Ele, Deus, deve vir em primeiro lugar na nossa vida, na nossa agenda, no nosso coração. Ou Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, ou Ele não tem espaço na nossa vida. Ele não aceita ser o segundo, o terceiro, o quarto, ou Ele é o primeiro, ou não é nada. É claro que o sonho de Ana era tão forte que possivelmente Ana pensou em que, tendo um filho, a sua vida estaria resolvida. Mas em virtude do adiamento do seu sonho, ela começa a orar, como nunca orara outrora, entendendo que a maior necessidade da sua vida não era a bênção de Deus, era o próprio Deus abençoador. Em segundo lugar, Deus adiou o sonho de Ana, para que Ana compreendesse que ao receber Samuel, o filho, por quem ela orava, precisava ser devolvido para Deus, porque foi esse o voto que ela fez para Deus antes de engravidar, quando ainda era estéril. Se tu me deres um filho varão, eu consagrarei a ti, eu o devolverei a ti. Ele será um nazireu, ele será consagrado para Deus. E então, Ana, ao receber o milagre da cura, e ao conceber e ao dar à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel, compreendeu que Samuel viera de Deus e deveria ser consagrado de volta para Deus. Nossa vida pertence a Deus. Nossos filhos pertencem a Deus. Tudo que somos e temos veio das mãos de Deus. E nós devemos consagrar para Deus o melhor daquilo que Ele tem nos dado. Samuel não se tornou um ídolo na vida de Ana. A vida de Ana não ficou gravitando ao redor de Samuel. Ela cumpre o voto que fez e após desmamar essa criança, ela o levou e o entregou aos cuidados do sacerdote Eli. E ele cresceu na casa de Deus. E já desde muito tempo, ainda na infância, Deus o chama para o ministério profético, porque a casa de Eli já estava sob o juízo de Deus. E Samuel deveria ser o grande líder da história de Israel. O homem que trazeria de volta a nação apóstata para a presença de Deus. O homem que marcou a história da sua nação. Então, se Deus está adiando os seus sonhos, não se desespere, não amargure o seu coração, não perca a esperança, porque quando Deus parece demorar, Ele não está longe, Ele não está distante, Ele não está indiferente, Ele está trabalhando em nosso favor e não contra nós. Ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida, porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas ainda, muito provavelmente Deus adia o sonho de Ana,
para mostrar para ela que o seu projeto era maior e melhor do que os seus melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe? Apenas conceber? Apenas sair do opróbrio, da vergonha, da esterilidade? Mas qual é o grande projeto de Deus na vida de Ana? Não era apenas que ela fosse mãe, mas que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que influenciou toda uma nação. Às vezes nós somos impacientes demais, porque não enxergamos na curva, não vemos no escuro. Queremos as coisas no nosso tempo, do nosso modo, com a nossa pressa. E Deus está trabalhando, e Ele trabalha devagar, às vezes em silêncio. Mas Ele trabalha em nosso favor, e não contra nós. Então, Ana vai experimentar este grande milagre de Deus na sua vida. Ela está orando, ela está chorando, quando o profeta, o sacerdote Eli, se engana acerca do seu sofrimento, pensando que ela estava bêbada. Ela diz: não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu não sou uma filha de Belial, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor, eu estou colocando a minha causa diante de Deus. E este mesmo homem que outrora falara para ela uma tolice, chamando-a de bêbada, agora é um profeta de Deus e diz para Ana: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Eu quero reafirmar isso para você: Deus ainda faz prodígios. Ele nunca mudou. Ele é imutável. Ele tem o mesmo poder. Ele pode tudo quanto Ele quer. Ainda Ele é o Deus que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Ele é o Deus que cura. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo. Ele está no trono, Ele age, Ele intervém. Ele pode o impossível dos homens. Para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem problema insolúvel. Ele pode tudo quanto Ele quer. Ele abriu o ventre de Ana. E Ana não apenas teve Samuel, mas teve outros filhos também. É o que Deus pode fazer na sua vida, além do que você espera, além do que você pede, Deus pode fazer infinitamente mais. Mas então, Ana tem algumas posturas que eu gostaria de ressaltar, que é tão importante. Às vezes os nossos sonhos e desejos são adiados. E o que fazer? A primeira coisa que nós devemos fazer é continuar crendo, é continuar esperando. A resposta não chegou, não significa que Deus já deu um não definitivo. Às vezes Deus responde imediatamente, às vezes Deus diz: olha, espera. Às vezes Deus vai dizer não, porque o não de Deus também é expressão da sua bondade. Nós não sabemos orar como convém. É por isso que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Jesus nos ensinou a orar assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Isso Jesus ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos que todo aquele que pede, recebe o que pede. Não, isso a Bíblia não está ensinando. E ai de nós se estivesse isso na Bíblia, porque nós não sabemos orar como convém. Às vezes pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Às vezes pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Às vezes pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um ovo, que vai nos nutrir e alimentar. Então Deus é tão bom com você que Ele não dá tudo que você quer. Ele dá o melhor. Agora continue crendo, continue esperando, continue insistindo, continue batendo a porta. Deus, quando parece demorar, é porque Ele está preparando algo melhor. Lembro-me de Marta e Maria,
que enviaram a Jesus um recado: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. O Lázaro estava enfermo. Jesus estava a um dia de viagem, 35 quilômetros distante de Betânia. E o recado estava em termos corretos. Ela não disse: cancela a tua agenda, venha para cá, corre, temos urgência, temos pressa. Apenas disse: está enfermo aquele a quem tu amas. Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Mas Jesus não foi imediatamente. Aliás, no mesmo dia que o emissário saiu da casa de Marta, o Lázaro morreu. Quando Jesus recebeu o recado, o Lázaro já estava morto. E Jesus disse isso para os seus discípulos: Lázaro morreu. Mas Jesus demorou ali ainda mais 2 dias. Onde estava? E só no 4º dia ele foi. Marta ficou muito aborrecida, talvez decepcionada. Quando foi ao encontro de Jesus, nem sequer disse shalom, paz, bom dia, o cumprimento da época. Ela foi despejando a sua mágoa, a sua dor. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Jesus disse para ela: ô Marta, teu irmão há de ressurgir. Ela respondeu: sim, eu sei, no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Jesus: Marta, eu não fui, eu não serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu faço hoje. Eu opero agora. Eu tenho todo o poder nesse momento. Mais tarde, Jesus se encaminha ao túmulo de Lázaro. E Jesus então chorou. E disse para os homens à volta: tirai a pedra. E Marta novamente entrou na conversa e disse: não, senhor, agora não adianta, já cheira mal. Não faça isso. E Jesus: Marta, se creres, verás a glória de Deus. O milagre da ressurreição de Lázaro, 4 dias depois de morto, foi um milagre maior do que a sua cura. E foi um testemunho irretocável de que Jesus não era apenas um grande homem entre os homens, mas o próprio Deus entre os homens. Então, se o seu sonho está sendo adiado, não desanime não. Continue crendo. Continue crendo. Mas mais do que isso, se o seu sonho está sendo adiado, você precisa se apropriar das promessas de Deus, porque o profeta e o sacerdote Eli disse para Ana assim: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Quando Eli abriu a boca para sacar contra Ana pesados libelos acusatórios, chamando-a de bêbada, essa palavra ela não acolheu. Mas quando Eli abriu a boca e proferiu uma bênção sobre a vida dela, ela se apropriou desta bênção. E diz a Bíblia que o semblante dela mudou, que a tristeza foi banida do seu rosto, que um brilho novo surgiu na sua face, e ela se apropriou da promessa. Diz o texto que ela voltou para sua casa em Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Samuel. Eu quero dizer a você que está na hora de você crer que o que Deus prometeu vai se cumprir. Porque promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Em todas as suas promessas nós temos o sim e nós temos o amém. Então não desista de seus sonhos. Continue crendo, continue orando, continue chorando, continue jejuando, continue batendo a porta da misericórdia. Deus não vai se esquecer, nem abandonar, nem decepcionar você. Ele está no trono, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele ama você, e tem o melhor para você. Eu espero, em nome de Jesus, que você possa ser fortalecido por esta palavra, encorajado por esta palavra. Hoje é um dia de boas novas, hoje é um dia de esperança,
Hoje é um dia de você se voltar para Deus e entender que Ele ama você, que as suas lágrimas não estão ocultas a Ele, que as suas dores não passam despercebidas por Ele, que os seus sonhos podem tornar-se realidade pela manifestação da sua graça e do seu poder na sua vida. Coloque esta sua causa nas mãos de Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Deus tem para você vida plena, vida maiúscula, vida superlativa, vida abundante. Deus tem para você a própria vida eterna. Portanto, não jogue a toalha, não recue, não retroceda. Não se insurja contra Deus como a mulher de Jó. Não olhe para trás como a mulher de Ló. Olha para aquele que é o autor e o consumador da sua fé, Jesus Cristo. Nele você tem esperança. Nele você tem resposta. Das mãos dele vem o milagre que você precisa e espera. Não desista de sonhar.